Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. Inovação e tecnologia feitas no Ceará. A Urbis, startup de inteligência e relacionamento com clientes, acaba de captar R$ 2 milhões em uma nova rodada de investimentos. O aporte veio dos investidores .vc e do FIP Nordeste. O objetivo? Acelerar o uso de inteligência artificial e expandir a atuação comercial da empresa em todo o país. Para entender mais sobre essas mudanças, a gente conversa agora com o CEO da Urbis, Luiz Santos. Seja bem-vindo. E Ana, muito obrigado pelo convite. Então, Luiz, para a gente começar aqui, conta um pouquinho dessa história de vocês, como é que surgiu a Urbis, Uhum. o que é que ela oferece, a diferença que ela está fazendo no mercado. Show, ótimo. Acho que para puxar só um pouquinho assim de como é que foi lá no começo, a gente não começou fazendo o que a gente faz hoje. Na verdade, o primeiro modelo de negócio da Urbis foi baseado num cartão de desconto. A maioria dos parceiros eram restaurantes na cidade de Fortaleza. Então, nessa época, a gente até ficou conhecido assim por ter um cartão de descontos. Mas logo depois, a gente viu bastante valor na tecnologia que a gente tinha construído para operar esse cartão de descontos. Muitas empresas olhavam para a gente e falavam: poxa, eu queria ter uma Urbis do meu negócio, entende? Uma Urbis que fosse uma fidelização aqui dentro da minha empresa. Isso começou a chamar a nossa atenção, porque não era um comentário assim solto, individual, na verdade passou a ser bastante frequente. E aí quando a gente começou a notar um pouco mais essa tendência, estudar mais sobre o mercado de fidelização, a gente realmente entendeu que havia uma oportunidade ali. Então muitas empresas queriam trazer essa camada de inteligência e de tecnologia para o relacionamento com o cliente. A gente estava bem posicionado exatamente por já ter construído ativos nesse sentido. Então ali por volta de 2020, foi quando a gente mudou o nosso modelo de negócio, ou no linguajar das startups, a gente pivotou o modelo de negócio para começar a entrar nessa vertente B2B. Então, a gente começou a vender para outras empresas a nossa tecnologia. O que a Rubis faz hoje, então? Já que não foi o nosso primeiro modelo de negócio, né? Como é que ele consiste agora? Hoje a Rubis é uma empresa que cria programas de fidelidade e benefícios para outras empresas. A gente atua especificamente no nicho de empresas de recorrência, tá? Então, ou seja, são planos de saúde, são seguradoras, são programas de sócio-torcedor, são assinaturas de jornal, e todos os outros modelos de recorrência que você possa imaginar. Cada uma dessas empresas tem um desafio, que é o desafio de fidelizar o seu próprio cliente. Assim, a gente sabe que fidelizar o cliente ele é muito mais rentável para a empresa até do que adquirir novos clientes. Isso é um estudo bem famoso, assim, na teoria do marketing. Então, quando essas empresas querem fazer mais ações de engajamento, relacionamento e inteligência assim, com o seu próprio público de clientes, ofertar benefício para esses usuários finais em torno dessa retenção, então eles contam com a Urbis, tá? E aí a Urbis hoje realmente assim, já é uma empresa muito preparada assim, para servir as empresas que têm esse desafio de fidelização. Então, tanto a gente entrega uma plataforma de tecnologia 100% personalizada para o nicho daquela empresa, com a marca daquela empresa, com toda a estratégia que ela tem. A gente também já tem todo um leque de benefícios preparado. Então, se você quiser criar o seu programa de fidelidade, em vez de você mesmo, seu time, né, ir lá e negociar benefício por benefício, contando com a Urbis, você já tem esse caminho muito mais acelerado, tá? De já contar com todo o nosso leque de benefícios. E por fim, a Urbis é uma empresa especialista nesse assunto de fidelização. A gente tem algumas formações e certificações pela Loyalty Academy International, que é basicamente a certificadora de pessoas que são especialistas em programa de fidelidade, tá? Então, contando com tecnologia, benefício e assessoria, assim, é muito difícil a empresa não ter resultado contando com essa estratégia. E como é que surgiu assim essa ideia, essa vontade? Da onde veio, como vocês dizem no meio do ecossistema de inovação, de onde veio essas dores de vocês? Uhum.
Sim, perfeito. Como eu falei, assim, né, o primeiro modelo de negócio, ele realmente surgiu ali, acho que muito mais de um desejo de empreender, e esse era um benchmark que estava bastante em alta, assim, a gente tinha algumas referências tanto no mercado nacional como internacional, mas esse pivô para o modelo B2B, para criar uma plataforma de programas de fidelidade, aí eu já diria que ele veio muito mais realmente da nossa interpretação das dores do mercado. Uhum. Acho que um ponto bem interessante da gente começar a contextualizar aqui o nosso ouvinte, né, nessa parte de programas de fidelidade, é que a maioria das ferramentas de programas de fidelidade, elas não foram criadas para empresas de recorrência. Elas foram criadas para empresas de varejo. Então, por exemplo, se você tem uma ferramenta de pontos, gift back ou Uhum. cashback, que hoje elas são super tendências, são super em alta, elas não são desenhadas para modelos de recorrência. Elas são desenhadas, por exemplo, para empresas do setor de supermercado, para o setor tipo de vestuário, por exemplo, e varejo em geral, que é bastante diferente assim da lógica que operam empresas de recorrência. Acho que aí foi uma das principais dores assim que a gente captou. Poxa, os softwares de fidelidade, eles já existem, eles têm muitos consolidados assim dentro do mercado, mas para atender empresas de recorrência especificamente, a gente não via assim, pô, uma boa plataforma, uma boa empresa especialista assim, só nesse segmento do mercado. E aí a gente pensou, podemos ser nós a ocupar esse lugar dentro do mercado, entende? Acho que um número que eu sempre gosto de trazer, assim, baseado nas nossas pesquisas internas, eu não sei se você sabe quantas empresas de recorrência tem no Brasil, assim, mas é uma ordem de grandeza bem significativa. A Urbis hoje, a gente atende por volta de 110 empresas clientes. Existem no Brasil 100 mil empresas de recorrência. Ou Então, seja, assim, a gente tem aí um horizonte grande para crescer, eu né? acho que sempre que eu falo desse número, assim, fica muito claro o quanto a gente está só começando, entendeu? Então, Uhum. assim, do zero aos primeiros milhões de faturamento, e só são 100 clientes, assim, e existem 100 mil, entende? Empresas que passam por esse desafio de fidelizar, que tem essa dor. Tem muitos mercados, Irna, que a gente ainda nem começou a tocar por uma questão de foco, entende? Uhum. Porque como recorrências são muitas verticais e a Urbis é uma empresa multiverticais, a gente não atende, por exemplo, só um nicho específico, sei lá, a gente não atende apenas a telecoms, a gente atende telecoms e clubes de futebol e planos de saúde, seguradoras. Então, já são mercados endereçados assim bastante consideráveis para a gente trabalhar, mas ainda haverão outros, entende? No Uhum. decorrer do tempo, porque 100 mil realmente é um número que encanta os nossos olhos, assim. Luiz, e como é que o uso da inteligência artificial, né, transforma um modelo tradicional de mesmo desconto para todo Aham, mundo sim. em ofertas mais personalizadas no momento exato da Uhum, compra, né? Como é que perfeito. esse uso de vários dados assim? Uhum, perfeito. Eu diria que existem dois grandes momentos assim que a inteligência artificial tem favorecido a adoção e engajamento desses programas de fidelidade. Vamos lá. O primeiro desafio para a gente, enquanto empresa que tem uma tecnologia para fidelidade, é que cada empresa quer ter algo para chamar de seu. Entende? A Uhum. gente hoje já é uma empresa que adota um conceito chamado de white label, ou seja, a gente é uma empresa personalizável, tá? Então, a gente já nasceu dessa maneira. As empresas hoje elas têm uma capacidade de personalização da nossa plataforma é criada para isso e tudo mais, mas a gente sempre quis chegar num patamar superior de personalização, porque a gente sempre acreditou que isso traria resultados diferentes, tá? Mas não era tão simples assim, tecnologicamente falando, antes da inteligência artificial. Porque a gente precisaria, assim, em escala, personalizar centenas, milhares, assim, de casos únicos de plataforma. Então, a nível técnico, isso não era uma coisa tão simples, assim, de fazer, era quase irrealista. Mas quando a gente chega na capacidade da inteligência artificial de conseguir fazer replicações de forma muito mais ágil, conseguir fazer personalizações de forma muito mais ágil, principalmente para profissionais que não são técnicos, entende? Uhum. Então, assim, acho que o movimento chamado de Vibe Coder ou Vibe Designer, que é exatamente você conseguir criar aplicações utilizando a sua linguagem natural, utilizando um prompt, entende? Então, assim, acho que
o advento desse tipo de tecnologia faz um barulho muito grande num mercado como o nosso, porque a gente começa a conseguir chegar realmente na personalização da plataforma única para cada empresa. Então, acho que esse é o primeiro impacto forte que a gente sente com a onda da inteligência artificial. Mas olhando para o consumidor, para a jornada de compra dele, desse usuário, dos programas de fidelidade, a gente está falando que a inteligência artificial ela pode conseguir encontrar o benefício mais direcionado para aquele usuário. Então vamos dizer, antes você entraria dentro de uma plataforma de programas de fidelidade e você olharia assim, eu hoje quero utilizar esse determinado benefício que, por exemplo, é um desconto numa loja de tênis, tá? E aí você iria lá, você abriria o site daquela loja, você procuraria, você utilizaria de filtros e tal. Hoje, e esse é exatamente o caminho para onde a gente tem desenvolvido o nosso produto, assim, óbvio que ainda faltam alguns blocos, assim, para serem construídos, mas a gente está nessa direção. A nossa visão a pessoa chega dentro da plataforma e ela fala, por exemplo, eu preciso de um tênis de corrida, o meu tamanho é tal, assim, e aí a inteligência do programa de fidelidade vai trazer para ela qual que é o tênis adequado para ela e com o melhor benefício possível dentro daquelas condições especiais que ela tem por ser cliente da empresa, entende? Então, qual que é a melhor loja, considerar, sei lá, qual é o melhor frete, por exemplo, e fora todos os outros aspectos técnicos da pessoa que está procurando por aquele tênis específico. Então, acho que já existe uma nova camada de inteligência, assim, entre qual que é a minha demanda e qual que é a solução. Isso vai ser mais fácil. Aí, o terceiro caso, assim, que a gente poderia citar ok, toda essa tendência de pessoas acessando benefícios, de pessoas dizendo o que elas querem, isso começa a formar uma certa massa crítica de dados que vão começar a apontar tendências de consumo, entende? E o que eu acho mais interessante é porque, assim, a Urbis hoje, ela é uma plataforma, que acho que eu posso falar isso, assim, né? Pô, é uma plataforma superior em termos de quantos dados a gente consegue gerar na granularidade desses dados, na precisão desses dados, em termos de empresas de programa de fidelidade. E aí é super interessante, assim, porque hoje como a gente consegue, vamos dizer qual foi o valor que a IRNA economizou utilizando os benefícios do programa de fidelidade, a gente consegue conectar isso lá com os sistemas da empresa que é a nossa cliente e dizer, a IRNA, só esse mês, ela teve de benefícios no programa de fidelidade da empresa 2 vezes o valor que ela paga, por exemplo, por ser sócia torcedora de um determinado clube, entende? Que ela paga naquela mensalidade. E aí a empresa começa a conectar esses números e fala, poxa, e aí até um caso real, assim, bem legal que a gente viveu recentemente, a gente abriu um estudo desse dentro de um programa que era de sócio-torcedor, inclusive, e a gente descobriu que os usuários engajados no programa de fidelidade, os usuários que mais utilizam e mais economizam usando os benefícios, eles ficam 2 vezes mais tempo como clientes, como usuários daquela empresa do que os usuários que não utilizam. E a empresa olha esse dado, ela percebe esse insight, ela fala, poxa, então eu preciso que todo mundo utilize o meu programa, porque a pessoa que está aqui utilizando e se beneficiando, ela fica 2 vezes mais como cliente. Isso é a fidelização que a gente chama, entende? Então, assim, trazendo até em miúdos, se o tempo de vida de um cliente, por exemplo, dentro de uma mensalidade era de 10 meses, o tempo de vida desse cliente que utiliza benefício é de 20 meses, entendeu? Então isso é muito mais lucrativo para a empresa que tem aquele programa de fidelidade, entende? E é isso que a Urbis tem trazido de impacto, um dos números, né, para os nossos clientes. E trazer essa informação também ajuda para o próprio consumidor final, que não é o cliente de vocês, também acaba dando essa dimensão e pela própria facilidade, né? Porque hoje esses clubes, muitas vezes tu vai na farmácia, tu não precisa informar, lembrar, eu tenho aquele clube. Exatamente, por E causa você da já Urbis. vai automaticamente lá e você já tem aquele desconto. E se você entrar lá no aplicativo do Clube de Vantagem, você economizou tanto. Aí Exato. já vai te dando essa dimensão Exatamente. automática, né? Essa leitura. E eu diria, assim, que até aqui, eu acho que a gente falou do que a Urbis fez até o ano de 2025, entendeu? Então a gente ficou muito forte exatamente nessa camada de dados, em ter bons benefícios, em fazer as pessoas economizarem e tal. E a palavra que você usou, ela inclusive está correta, assim, essa palavra clube de vantagens. Mas como eu falei, eu acho que ela vem até 2025. A gente entra em 2026, assim, com tantas novas capacidades em termos de plataforma, que a gente já começa
a se redefinir, acho que muito mais como uma plataforma de relacionamento que por acaso tem um clube de vantagens. Essa é uma das nossas soluções, entende? Mas, por exemplo, ano passado a gente trouxe o nosso novo modelo de sorteios. Então, as empresas que quiserem, elas podem fazer algumas promoções, campanhas, utilizando a metodologia de sorteios. Lembrando que a Urbis ela é uma empresa cujo todos os sorteios que a gente promove eles são regulados pela SPA, que é a secretaria competente, assim, é o órgão regulador dessa parte de sorteios. Então, quanto a isso, tudo está compliance. Mas os sorteios eles são uma ferramenta tão forte assim, de engajamento que só, acho que nos primeiros 12 meses que a gente lançou essa ferramenta, a gente teve mais de 100 mil participações em sorteios registrados dentro da nossa plataforma, entende? Então, às vezes, o sorteio ele é exatamente o motor que chama uma campanha muito mais aspiracional e por ter sido trazido por aquele motor aspiracional, a pessoa já começa a explorar os outros benefícios que são mais do cotidiano dela, entende? E aí a gente começa a construir motores de engajamento, entende? Outro motor super forte que a gente utilizou esse ano agora, a gente aproveitou muito o mote da Copa do Mundo, então a gente criou dentro das nossas plataformas a central do futebol, com várias gamificações, e gamificação é uma palavra muito legal que está super em tendência assim, dentro desse assunto de programa de fidelidade. Então a gente trouxe quizzes premiados, a gente trouxe um álbum de figurinhas digital, onde todo dia você tinha que fazer um check-in dentro da plataforma, você ganhava uma figurinha e as pessoas que primeiro completassem aquele álbum de figurinhas, elas iam também receber uma premiação, entende? E foi super legal, assim, porque no último dia, que era o dia definidor, assim, da premiação, as pessoas estavam, tipo assim, às 23h59 lá, a plataforma lotada de pessoas esperando virar meia-noite para fazer o último check-in e serem as pessoas premiadas. Então, esse é o nível de engajamento que a gente tem criado dentro dessas esferas de programa de fidelidade, e eu posso dizer assim, as empresas de recorrência, elas têm uma severa assim, dificuldade de criar esse tipo de engajamento de atenção, e a atenção é uma moeda super escassa, sabe? Dando um exemplo muito do cotidiano, vamos dizer, o seu plano de saúde. O plano de saúde é uma coisa que muitas vezes a gente paga, usa às vezes, entende? E o plano mesmo, assim, ele precisa de mais, como é que eu posso falar? Ele precisa de um gancho para puxar o relacionamento com esse usuário sem ser ali na ocasião do sinistro, sem ser na ocasião do atendimento médico em si, entende? Então, alguns planos, por exemplo, têm ido mais para dessa vertente de wellness, tem organizado corridas, por exemplo, tem feito assessorias e tal, etc. Acho que esse é um esforço super, super válido, assim, que endossa realmente ali o que o plano quer passar, como essa expectativa realmente de saúde, mas a rotina do consumidor ela é preenchida por N outros momentos, entende? E que nem são só relativos à saúde, como a gente sempre fala aqui na Urbis, todo cliente, assim, é um consumidor de várias coisas durante o dia dele, entende? E quando você entra com essa parte, assim, de benefícios no dia a dia, você está preenchendo a rotina daquele usuário com várias ferramentas ali de atenção, de benefício e tal. E, obviamente, tudo sendo endossado com a sua marca, sabe? Agora, vamos lá, a gente falou um pouco dessa história, do que vocês fizeram até 2025, como você pontuou, né? Mas como é que a gente chega para essa rodada de investimentos, né? Como foi que aconteceu essa negociação, a captação e e onde vocês querem chegar a partir desse trabalho, né? Perfeito, maravilha. É importante frisar assim que nos últimos 5 anos, então basicamente desde que a gente veio para esse modelo de negócio atual, de ser uma empresa SaaS, de ser uma empresa B2B, a gente vinha crescendo com o nosso próprio recurso, ou seja, com o dinheiro do cliente, entende? Que é, na verdade, sim, acho que o método mais tradicional assim, de crescimento das empresas por muitos anos, mas no ecossistema de startups, às vezes isso não é tão comum, entende? Você crescer com o dinheiro do seu próprio cliente, assim, eu acho que foi muito disseminado durante os últimos anos, o fato de você fazer rodadas de investimento, às vezes desde o comecinho da empresa e tudo, e eu acho que isso realmente, assim, é uma estratégia que pode ser adequada para vários casos, mas no nosso caso especificamente, funcionou muito bem esse caminho que a gente chama de bootstrap, que é o caminho de crescer com o recurso do próprio cliente. Dito isso, eu acho que a gente fez muito com pouco.
entende? Uhum. Esse foi o nosso mantra durante os últimos vários anos. Só que a gente chegou num momento onde a gente tem a tração adequada, a gente tem números de crescimento assim muito relevantes, então a gente já não olha aí, né, assim, nesse momento para a Urbis como, queremos provar a tese desse negócio. A tese está provada, entende? Os números estão aí para gabaritar e chancelar assim o que a gente está fazendo, sabe? Todo o crescimento que a gente tem tido, assim, que tem sido de 100% ao ano, entende? E isso a gente fez com o próprio recurso. Então, por que veio essa captação? Acho que talvez seja a grande pergunta, assim. Ela veio porque o objetivo que a gente está mirando lá na frente, ele é muito grande. Como eu falei, existem 100 mil empresas de Uhum. recorrência no Brasil. E a gente quer acelerar para ser o primeiro a chegar lá, entende? Então, eu acho que a captação, nesse momento, ela não fala sobre a gente provar alguma coisa, provar uma determinada tese, mas ela fala muito mais sobre a velocidade em que a gente acelera para chegar nesse objetivo, entende? Então, foi assim que surgiu essa nossa estratégia de captação. Os fundos que agora compuseram, né, a nossa rodada, que foram até os que você mencionou, né? Investidores VC, o fundo FIP Nordeste, que é gerido pelos veículos a Triaxis Capital e Crescera Capital, são fundos assim de, poxa, enorme credibilidade no Brasil. Eles investiram em empresas que a gente admira muito, então tê-los, inclusive, no nosso conselho, tê-los junto a nós, assim, construindo estratégias para o crescimento da empresa, esse é um ativo superior, assim, na nossa jornada, sabe? E acho que isso também ajuda um pouco a explicar o porquê do investimento. Até então, nós vínhamos, assim, poxa, óbvio, nós já somos experimentados, assim, nesse mercado, mas a gente vinha, como é que eu posso até falar? Construindo na raça. Eu acho que Uhum. talvez essa seja a melhor maneira de definir, assim. E agora a gente traz um time de executivos, assim, e de investidores experientes no mercado de tecnologia, no mercado de inovação, em modelos de negócio, em governança, em compliance, em finanças corporativas e tudo. E isso ajuda a gente a estruturar a empresa para os próximos passos. Ou seja, não é só aporte financeiro, né? Longe disso, longe disso. Eu diria que, assim, até para a gente ter sido escolhido como empresa para ser investida, a gente teve que se adaptar bastante, assim. Uhum. Adaptar em nível, assim, de compliance, em nível de governança, mesmo corporativa, sabe? E isso, para a gente, é super importante, porque eu acho que já mostra, assim, que a gente está num outro momento de maturidade da empresa. Eu acho que quando as pessoas pensam, em geral, em startup, elas pensam muito, assim, acho que num grupo de universitários que está ali, tipo, dentro de uma garagem, construindo um modelo de negócio. Eu acho que nos primeiros dias era exatamente essa a nossa figura, inclusive porque quando eu comecei a Urbis eu ainda estava na faculdade, então acho que a gente realmente passou por esse momento caricato, assim, Uhum. mas a gente já não trabalha mais numa garagem, entendeu? Agora, quais são os principais desafios comerciais para atingir essa escala que Uhum. vocês estão querendo, né? Eu acho que o desafio que toda empresa, assim, que quer sustentar um alto crescimento tem, assim, são engenharias de marketing e vendas, sabe? Uhum. Então, assim, você ter uma performance, vamos dizer, de 20 novos clientes por mês, significa um determinado esforço. Agora, fazer 40 novos clientes por mês, 50 novos clientes por mês, é uma engenharia completamente diferente. E A meta de vocês agora é o quê? esse é um número que eu não posso dar disclosure, assim, mas em termos de percentual de crescimento, na vertical de licença de plataforma, que é o que a gente chama de SaaS, a gente pretende continuar crescendo no ritmo de 100% pelos próximos 2 anos. Então a gente vai dobrar e dobrar de novo nos próximos 2 anos. E existe uma vertical que a gente inaugurou ano passado, que é a vertical de transações, ou seja, as pessoas fazendo compras dentro da nossa plataforma e utilizando os benefícios. A gente inaugurou isso como modelo de negócio no ano passado. Nessa vertical, a gente pretende crescer 1000% nos próximos 2 anos. Uhum. Ou seja, são metas bem ousadas, né? Eu diria que elas são ousadas. Sim, ousada é a palavra certa, sim. Luiz, e de que forma que esse acompanhamento, vocês têm uma parceria, né, com a Casa Azul? Sim. Uhum. De que forma que esse acompanhamento ajudou a Urbizar no amadurecimento mesmo do modelo de negócio? Uhum. Qual a importância de startups terem esses parceiros Uhum. estratégicos? Eu sempre gosto de falar assim da nossa parceria com a Casa Azul, porque, lembra, eu comecei aqui falando, né, que a gente tinha um modelo de negócio e depois
pivotou para um outro modelo de negócio e a Casa Azul, ela estava exatamente ao nosso lado naquele momento, entende? Porque, veja, assim, eu entendo que o papel das aceleradoras de startup é exatamente, acho que dá um pouco mais de contexto sobre os diferentes modelos de negócio, assim, para os empreendedores. Muitas vezes, o fundador de uma startup, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento em um determinado mercado. Mas às vezes ele não tem o conhecimento sobre como transformar aquilo num negócio rentável, entende? E eu acho que a Casa Azul ela ajudou a gente a encurtar esse caminho na mudança de modelo de negócio, assim, eles foram super essenciais, eles abriram muitas portas, assim, pra gente fazer as primeiras captações de clientes, entende? Nesse novo modelo de negócio, então acho que existiu essa vertical que foram eles apoiando o nosso crescimento. Mas existe uma outra vertical e que tem tudo a ver com esse momento da captação, assim, a gente sempre, nos últimos anos, veio reportando indicadores para a aceleradora, para outros advisors que estavam perto da gente. Então a gente reportava assim, poxa, eu acho que mais de 20 indicadores todo mês, entende? Como a gente já tinha essa estrutura, no momento em que a gente começou a conversar com os fundos e eles pediram todos esses indicadores, esse histórico e tal. Opa, já tenho aqui. Exatamente. Tá bem aqui, tá na mão. Tá aqui, ó. O que mais você precisa? Foi exatamente assim. Exatamente assim. Entendi. E como é que a chegada desses fundos institucionais, né, impacta o dia a dia da gestão, de decisão estratégica do time? Assim, eu diria que a gente está bastante confortável nesse momento, assim, junto aos investidores, porque eu creio que, assim, é um consenso entre eles e nós de que, óbvio, nós somos os empreendedores que estamos vivenciando esse negócio há anos, então a gente sabe exatamente qual a direção que o negócio precisa seguir, entende? Por outro lado, eu entendo que eles trazem muita expertise no sentido de melhores práticas, principalmente em termos de governança. A gente, por exemplo, está construindo agora uma camada de novas contratações, de pessoas já bem mais sênior, tanto em tecnologia, mas também em alguns verticais de crescimento, como marketing, vendas e tudo. E eu acho que eles já têm muito mais, eles já viveram muito mais ao lado de empreendedores que passaram por esse momento, entende? Então, assim, a direção do negócio, ela continua, obviamente, assim, sendo dada pelos empreendedores, mas a gente agora tem conselheiros muito fortes, assim, sabe? E eu acho que isso também vai ajudar a gente a encurtar o caminho em vários aspectos e, obviamente, sim, eles já viram muitos erros acontecerem, entende? E aliás, aprender com o erro dos outros, acho que é sempre uma decisão inteligente, assim, né? Doloroso. É bem mais barato. A captação da Urbis, ela demonstra também a força do Ceará na atração de capital, né? O que ainda falta para que mais startups fora desse eixo sul-sudeste consigam rodadas de investimento mais expressivas, assim, na tua avaliação? Perfeito. Eu acho que esse ainda é um tema um pouco espinhoso, assim, para nós que estamos aqui. Mas vamos lá, assim, eu sempre gosto de ser otimista em relação a isso. A Urbis hoje, eu gostaria muito de frisar isso, assim, se a Urbis hoje está vivenciando esse momento, de estar atraindo investidores qualificados e tudo mais, e, inclusive, acho que nós somos, tenho quase certeza disso, assim, acho que nós somos a primeira empresa que esses fundos estão investindo no Ceará. Então, até então, eles não tinham feito deals com a empresa cearense, eu acredito que nós estamos sendo a primeira, nesse momento, mas isso só está acontecendo, Irna, porque antes de nós, várias startups cearenses foram super bem sucedidas, assim, na atração de capital, às vezes até na última linha, no último momento, que é o exit, né, que é a venda para uma grande corporação e tal. Então, poxa, existem vários empreendedores, assim, de tecnologia, que eles são gabaritadíssimos no Ceará. E nós podemos chamá-los de amigos hoje, entende? Porque nós temos esse ecossistema, eu diria, aqui em Fortaleza ou no Ceará, de empreendedores que realmente torcem um pelo sucesso do outro, entende? Então, assim, acho que só para citar nominalmente, assim, alguns cases, poxa, as rodadas de investimento que foram feitas pela Suri, que foram feitas pela Agenda Edu, que foram feitas pela Mobius, que foram feitas pela Adelphos. Então, assim, várias empresas que a gente acompanhou o crescimento, Mercadap, Resolvi. Então, todas elas atraíram, antes de nós, um capital super qualificado. Então, hoje, para esses fundos, investir numa empresa do Ceará não é um fato desconhecido, entende? Então, assim, as portas, elas estão abertas. Agora, eu entendo também que, às vezes, em algumas ocasiões, acho que falta um pouco desse impulso
para os empreendedores cearenses de tentar acessar essas melhores oportunidades, entende? E assim, não falta nível pra gente, entende? Eu acho que a gente está construindo soluções a nível nacional. A Urbis é um desses benchmarks hoje, mas existem vários outros. E acho que às vezes só falta bater realmente nessa porta com mais confiança, entende? E trazer para casa. Mas eu acho também que tem uma questão, e aí não é só questão eixo, sul, sudeste, nordeste também, que a própria sistema, né, de financiamento, de captação de startups, acabou sendo, também ficando, vamos dizer assim, passando por um funil, ficando mais rigoroso, Verdade. né, os critérios. Sim. Então, assim, hoje, quais métricas, indicadores de desempenho hoje são vitais para que uma startup consiga, né, a confiança desses fundos de investimentos? Perfeito. Eu diria assim, depende do estágio de maturidade da empresa. Então, se a empresa ela acabou de começar, ela quer aquele primeiro capital semente, realmente para fazer a estruturação da sua operação e tal, eu já não diria que aqui é uma questão de números ou indicadores, porque a empresa não tem, entende? Ela está acabando de ser fundada ali naquele momento. Então, para a empresa que está nesse estágio, para a startup que está começando, eu diria que ela precisa muito mais assim de uma tese sólida para atrair os investidores, ou seja, o seu mercado precisa ser um mercado grande, o time de fundadores tem que ter um histórico de atuação naquele mercado, de ter feito já coisas naquele mercado que lhe permitam conhecer a fundo, entende? E, obviamente, ter um projeto inovador para resolver um problema de uma maneira diferente dentro daquele mercado. Isso se você é uma empresa que está acabando de começar. Quando você é uma empresa que está precisando de capital para tracionar, que é mais o caso da Urbis, aí a gente realmente já está falando de um escrutínio bem mais forte em relação a indicadores. Eu diria que alguns dos principais indicadores são os indicadores de crescimento. Então, assim, como é que está a receita da empresa, qual que é a taxa de crescimento mensal que ela tem, qual que é a taxa de crescimento anual, qual o percentual de receita recorrente que essa empresa já tem, qual que é a margem dela, se ela já está em break-even, ou seja, se as despesas e as receitas elas já estão equilibradas, caso não, qual que é a projeção, em quanto tempo você chega em break-even, entende? Então acho que isso daqui só para habilitar a conversa. Mas no final, eu não entendo assim que os investidores, principalmente em venture capital, eles estão olhando só para o passado. Eles estão olhando muito para o futuro, entende? Então, os indicadores do passado é só para a gente abrir a conversa. Então, assim, ok, acho que já foi construído aqui um negócio que tem valor, mas me conta o que vocês estão querendo para o futuro, porque é aí que se baseia a convicção do investidor de venture capital, sabe? Então, se a Urbis tivesse trazido esses números, mas não tivesse um plano consistente para o futuro, assim, provavelmente a gente não teria dado esse match com esses grupos de investidores, assim, sabe? Enfim, são pessoas que investem há 20 anos, assim, em empresas de tecnologia, acompanharam altíssimos crescimentos, assim, de grandes cases. Mas, enfim, então acho que são esses os requisitos aí em cada estágio de maturidade para uma empresa conseguir esse tipo de financiamento. E aí, quando a gente olha para o nicho de vocês mesmo, assim, né? Hoje, como é que a Urbis se posiciona nesse mercado brasileiro? Como é que é essa concorrência, né? Enfim. Perfeito. Quando a gente adentrou no mercado, a gente fez um mapeamento de algumas soluções que já existiam, a gente sabia mais ou menos o que elas estavam fazendo, qual era o posicionamento de cada uma delas e tudo. E eu entendo que elas já tinham produtos assim bem consistentes. Acho que só para dar um pouco de ordem de grandeza, assim, a gente considera que existem aproximadamente umas 20 soluções assim que a gente já mapeou, que são concorrentes assim no mercado nacional, mas eu diria que existem umas 3 ou 4 assim que a gente acredita que a gente está competindo mais de perto, entende? Dentro do mercado nacional, assim, então em geral a gente participa de concorrências e tudo, a gente conhece também os empreendedores, então são pessoas assim que estão ali dentro do nosso ciclo, às vezes a gente, enfim, até troca algumas experiências, mas eu entendo assim que eles tinham uma ideia para o mercado, e a gente, acho que até pelo fato de ter crescido com o recurso do próprio cliente, a gente ouviu muito o cliente na hora de construir a nossa solução, entende? Então, por exemplo, o cliente, ele tinha um problema muito grande, assim, não era de, por exemplo, ter um leque de benefícios somente. Essa era uma coisa importante para ele. Mas várias soluções tinham isso, entregavam isso. Mas às vezes ele tinha um leque de benefícios,
mas ele não conseguia saber com granularidade, assertividade, quantas pessoas estavam usando, Uhum. o que elas estavam usando, quais eram as economias que aquelas pessoas estavam tendo ao utilizar os benefícios do programa de fidelidade, entende? Qual que é a relação disso com a retenção dentro da empresa, porque aí exige um nível de integração assim, muito superior entre vários sistemas internos e externos, entende? E foi aí que a gente achou o nosso posicionamento, entende? Entendi. Então, assim, E pode falar. aí, quando a gente olha assim para essa base de clientes, né? Você citou clubes de futebol, Sim, né? Hoje, quais são esses principais, assim, só para quem está nos Claro. acompanhando, né? Quem é que mais procura esse tipo de estratégia, Uhum. de relacionamento com o seu cliente? Quem está mais preocupado, vamos dizer assim, em reter Uhum. esse, Perfeito. esse Assim, benefício? eu queria dizer que hoje, poxa, com todas as empresas que a gente tem conversado, eu acho que a fidelização tá na pauta de todo mundo, assim, sabe? Uhum. Óbvio, a Urbis, como eu falei desde o comecinho, a gente tem um nicho específico em que a gente foca. Mas eu não tenho conversado assim com empresas que não estão atentas à fidelização. Uhum. Para os nossos clientes, e a gente está falando inclusive de empresas de médio e algumas de grande porte e tudo, essa é uma pauta, inclusive, no planejamento estratégico, Irna, entende? Uhum. Então eles começam o ano falando assim, ok, a gente tem essa vertical aqui de relacionamento com o cliente, o projeto de fidelização é um projeto estratégico para a empresa, tá? E com isso a gente tem essas iniciativas, essas metas, esses indicadores, assim. Então, eu acho que a fidelização, ela já foi, em alguns anos atrás, uma pauta um pouco secundária, entende? No crescimento, mas adquirir novos clientes só está cada vez mais caro, entende? Entendi. Então, aí a fidelização ela vem exatamente, poxa, como é que eu potencializo o ativo que eu já tenho dentro de casa, entende? Então, acho que muita gente está olhando para isso, essa é a primeira resposta, assim. E segundo, assim, quais são as verticais hoje que tem maior share, assim, pelo menos na carteira da Urbis, né? Assim, hoje a gente é a solução número 1, pelo menos em 2 segmentos, o segmento de clubes de futebol e programas sócio-torcedor. A Urbis já tem, eu acredito que são 15, sim, são 15 clientes de clubes de futebol em várias divisões, Série A, B, C, D, até em alguns campeonatos regionais. A gente atende esse tipo de instituição. A gente também é bastante forte no mercado editorial, então publishers. Eu diria que, assim, todos os grandes veículos hoje do país, assim, eles contam com a nossa solução como uma estratégia ali de relacionamento com os assinantes e tudo. Então tem sido bem legal. A gente está vendo cases interessantíssimos no mercado editorial, utilizando a solução da Urbis, e a gente tem crescido de forma um pouco mais acelerada também em segmentos como saúde, seguros e telecoms, tá? Então eu diria que aí estão as nossas principais verticais de atuação. E onde é que falta para a gente avançar mais, assim? Quais setores ainda precisam amadurecer mais essa Olha, vertente? eu sempre olho com muito carinho, assim. Lembra que eu falei, assim, lá no começo que tem muita coisa que a gente ainda nem tocou? Uhum. A gente mal tocou, assim, por exemplo, no segmento de educação. Poxa, o Brasil, ele é um país com muitas instituições de ensino, sabe? E aí, quando eu falo instituições de ensino, você vai desde, por exemplo, assim, colégios, escolas, até instituições de ensino superior, cursos e tudo mais, são empresas de recorrência, entende? São empresas que também precisam fidelizar ali o aluno dessa instituição. A gente já viu alguns projetos acontecerem nessa área, a gente até tem clientes nessa área, mas hoje é um segmento, tipo assim, um pouco menos explorado, nesse momento, pelo menos, por nós. Então, a educação é um segmento que a gente mira em algum momento ali da trajetória. E eu diria também que o mercado de wellness, principalmente em academias, é um mercado, assim, que eu acho que é muito desafiador para o nicho de recorrência. Imagina que academias, por exemplo, eu já li alguns relatórios de benchmark sobre isso e tal, a taxa de cancelamento deles é superior a 50% ao ano, entende? Uhum. É um segmento que claramente, assim, precisa de iniciativas de fidelização. E eu até gostaria de ressaltar isso aqui, iniciativa de fidelização não significa estritamente contratar um programa de fidelidade. Iniciativas de fidelização podem ser muitas coisas, muitas coisas. Tipo o quê? Podem ser, assim, desde ações de como eu falei, assim, né, de programa de fidelidade com benefícios, mas uma coisa que eu adoro
Até o meu time provavelmente vai rir se eles virem isso, sim. Eu adoro estratégia de reconhecimento, entendeu? Então, reconhecimento, que a gente chama na linguagem técnica de loyalty de soft benefits, é um tipo de estratégia de fidelização. Então, a gente divide na linguagem técnica entre hard benefits, benefícios econômicos, e soft benefits, ou benefícios aspiracionais e emocionais. Então, por exemplo, o que é um hard benefit? É eu te dizer assim, porque você é meu aluno do plano anual, você tem um benefício que é 15% de desconto em relação aos alunos do plano mensal. Esse é um benefício econômico. Um benefício aspiracional, por exemplo, é eu dizer que eu fazer um reconhecimento público dos meus 50 alunos mais longevos na academia, por exemplo, entendeu? Os 50 alunos que estão com mensalidades, tipo assim, ativas desde que eles entraram. Quem são as pessoas que mais estão vindo para a academia, por exemplo, que estão mais engajadas nessa estratégia de ranking, de reconhecimento? Isso também é uma estratégia de fidelização. Lembrando, quando eu falei disso, a gente nem tocou aqui, por exemplo, num benefício. Mas o reconhecimento, ele fala para o cliente que o cliente tem valor, entende? E não só o dinheiro do cliente tem valor quando a gente está falando de benefícios econômicos. Então, só para dar uma palhinha, assim, esse é um tipo de ação de fidelização. E aí, qual é a importância também da curadoria dos parceiros para aquele modelo de negócio? Eu diria que é uma das coisas mais importantes e é um dos pilares da nossa tese, assim. A gente, embora tenha um leque de benefícios, no primeiro dia que a empresa nos contrata, o nosso discurso está alinhado com todo mundo nós temos esse leque de benefícios. São aproximadamente 150 benefícios já negociados que a empresa que contratar o Urbs já vai ter à disposição. Dito isso, nós não queremos que você leve os 150 benefícios para o seu cliente. Por quê? Porque vai significar que você não fez nenhuma curadoria se esse é o benefício certo para o seu cliente. A gente tem uma frase aqui na Urbs que é o benefício certo para a pessoa certa. E aí, quando a gente fala de tecnologia personalizável, cada empresa que nos contrata, ela pode adicionar os seus próprios parceiros. E esse é um dos motores de crescimento da Urbs, porque, por exemplo, embora a gente tenha acordos com grandes marcas, a gente tem um case atualmente na Bahia, em Salvador, é um clube de futebol. Eu posso falar, né? O pessoal do Esporte Clube Bahia, assim, a gente tem um relacionamento super bacana, o programa deles está voando, assim, tá sendo sensacional. É um grande case e um dos maiores motores de engajamento desse programa de fidelidade deles são os parceiros locais, a rede em Salvador que eles mesmos construíram. E eles trazem para dentro da nossa plataforma, obviamente, para ter toda a camada de dados, para ter uma camada de gestão muito mais fácil, utilizando as nossas ferramentas e tudo mais. Mas eles contam com os benefícios da Urbs e com a própria rede deles. E eu posso dizer assim, tipo, tranquilamente, assim, os melhores benefícios que eles trouxeram, eles têm um nível, às vezes, igual ou superior ao engajamento com os benefícios que a Urbs traz, entende? E aí a gente sempre fala sobre isso, assim, poxa, quanto mais personalizado é o teu programa, são os teus benefícios para o perfil do teu cliente, mais você vai ver essa curva de engajamento subir, se descolar e ser desproporcional, entende? Então, respondendo a sua pergunta, a importância da curadoria é simplesmente total, esse é o alicerce, na verdade. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com o CEO da Urbs, Luiz Santos. A gente falou sobre a recente captação de recursos feito pela startup para impulsionar novidades aí no mercado, mas também falamos de ecossistema de inovação, relacionamento com o cliente. É isso, o Guia Econômico de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.